Quem foi Rainha Atália na Bíblia? Rainha muito má. Vamos conhecer Rainha Atália, a filha de Jezabel. Antes de você conhecer a história da Rainha Atália, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Assim ajuda o canal a crescer. Quem foi Rainha Atália? Atália era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel. Casou com Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Com este casamento, procurou-se por fim aos conflitos e conseguir uma união dinástica entre os reinos de Israel setentrional e de Judá. Ela tornou-se regente do reino de Judá durante 6 anos, sucedendo após a morte de seu filho, Acasias. Segundo algumas cronologias, Atália terá governado entre anos 842 e 837. Na realidade, Atália não foi uma rainha do reino de Judá, mas uma regente do reino. O texto bíblico deixa bem claro que ela não foi contada como uma rainha. Promovia o culto de Baal, da mesma forma que Jezabel, sua mãe, havia feito anteriormente no reino de Israel setentrional. Esta atitude fez com que Atália fosse odiada pelo povo e pelos sacerdotes. Por alguns anos antes, os profetas Elias e Eliseu já anunciavam o fim da casa real de Acabe. 3. Num ato de vingança contra a execução de toda a casa real de Acabe, Atália mandou assassinar todos os membros da casa real de Davi e assumiu o trono de Judá. Mas, Jeozeba, filha de Jorão de Judá, falecido marido de Atália, escondeu o herdeiro do trono, Joás, filho de Acasias, que tinha 1 ano de idade. Ele foi criado em segredo no templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote Joiada e por sua mulher. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém, com a proteção dos guardas reais. Quando Atália percebeu o acontecido, foi ao templo na tentativa de impedir a rebelião, mas acabou sendo executada no portão dos cavalos junto ao palácio real, por ordem do sumo sacerdote Joiada. Depois disso, é destruído o templo de Baal e seu altar. Atália foi a última representante da dinastia de Onri. O casamento de Atália com Jeorão de Judá. Atália se casou com Jeorão, o filho do rei Josafá de Judá. Esse casamento teve motivação política, visto que naquele tempo o reino de Judá era aliado do reino de Israel. Na Bíblia, no 2 Reis capítulo 8 versículo 16 e 17. Como Josafá e Acabe tinham empreendimentos militares juntos, uma união das duas casas pode ter parecido algo favorável a eles. Então, ao lado de Jeorão no trono de Judá, Atália fez com que a adoração a Baal Melcarte fosse tolerada no Reino do Sul, mesmo após os esforços que Josafá havia feito para erradicá-la. Além disso, sob a influência de Atália, Jeorão matou seus próprios irmãos. Na Bíblia, segundo Crônicas capítulo 21 versículo 4. Com a morte de Jeorão em 841 a.C., todos os seus filhos foram mortos pelos árabes, com exceção de Acasias. Por sua vez, se tornou rei de Judá, mas sob a influência direta de Atália, sua mãe. Na Bíblia, 2 Reis capítulo 8 versículo 26 e 2 e Crônicas capítulo 22 e versículo 2. Durante o reinado de Acasias, o culto a Baal continuou sendo promovido em Judá. O que Atália fez de ruim? Atália não se contentou com os pecados do seu marido. Ela continua causando estragos mesmo depois da morte dele. Jeorão reinou por apenas 8 anos, sendo seguido por seu filho, Acasias. A influência de Atália e sua família aumentaram. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Na Bíblia, segundo Crônicas capítulo 22 versículo 3 e 4. Depois de reinar por 1 ano, Acasias foi assassinado, e Atália não perdeu tempo em aproveitar a oportunidade de aumentar ainda mais seu papel em Judá. Ela matou seus próprios netos, para acabar com a dinastia, e usurpou o trono de Judá. Naquele momento, o único elo entre Davi e o prometido descendente, Jesus Cristo, foi um bebê chamado Joás.
Algumas pessoas reais ao Senhor conseguiram esconder e proteger este filho do rei, o único sobrevivente da linha de sucessão, por 6 anos. No final, essa mulher cruel e ambiciosa perdeu tudo. Porém o Senhor não quis destruir Judá pelo amor a Davi, seu servo, segundo a promessa de que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre na Bíblia, segundo Reis capítulo 8 versículo 19. Quando Joás completou 7 anos de idade, as pessoas que o protegeram revelaram o que havia feito. Joás foi coroado rei, e Atalia foi executada. Na Bíblia segundo Crônicas capítulo 23 versículo 1 e 15. Se você gostou da história da rainha Atalia, deixe seu comentário e seu link. Assim ajuda o canal a crescer. Deus te abençoe.